Bom bom dia, colegas da Secretaria de Educação, bom dia, colegas das unidades escolares, a todos os profissionais, né? Hoje dia 7 de agosto, nesse momento aqui, que é a live, né, do autocuidado, nós temos hoje uma convidada muito especial vir falar para a gente, né, sobre a saúde da mulher. Então, você, mulher que está ouvindo, né, essa live é dedicada para você, e a gente pensar assim, né, que a saúde da mulher não está relacionada especificamente às questões da ginecologia, né, o preventivo é muito mais que isso. Nós temos que ter esse olhar para a mulher biopsicossocial e também espiritual, né, esse olhar integral para a saúde. E hoje, então, né, Simone, a gente vem falar sobre essa temática extremamente importante, até porque vamos pensar assim, que a maior parte da rede de ensino é de mulheres, né? É de mulheres nas suas várias idades. Tem mulheres muito jovens, né, que estão iniciando a sua vida, inclusive sexual. Tem mulheres que já estão na menopausa, já entraram no climatério. E temos as outras, e muitos que estão nessa meia-idade ainda, nesse momento reprodutivo, inclusive, né? Mas temos todas as outras questões relacionadas à vida, né? E principalmente agora nesse momento de Covid, que as ansiedades aparecem e tudo mais, né? Então, a Simone Henks, ela é enfermeira, e atualmente ela coordena o trabalho de saúde da mulher no município. Maravilha você, Simone, vir falar para a gente sobre essa temática maravilhosa. Seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez pelo convite, Maria Cristina, né? Eu falei, são temas que conversamos até na última vez, que parecidos, né? E que estão relacionados um com o outro, e como você apresentou agora, estou como coordenadora da saúde da mulher, que sempre foi um sonho meu em relação a essa temática, e como uma política nacional que vem já, acho que desde 2006, como política e representando algo muito importante, né, na saúde, né, principalmente em relação à prevenção, porque as mulheres às vezes deixam de... Estão me vendo? Sim, vendo você bem. Uhum. É o meu celular aqui. Então, às vezes as mulheres deixam de cuidar de si para, às vezes, cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do companheiro, né, da companheira. Então, às vezes, a mulher mesmo, ela se deixa de lado, e como você falou, não é somente apenas a questão dos órgãos sexuais, né, somente, de repente, de uma mama, ou somente de uma questão ginecológica, é um todo, né? Então, isso é muito importante. E se a mulher, que às vezes é a base ali, não está bem, seja psicologicamente ou fisicamente, a gente sabe que a estrutura de uma casa, ela acaba sendo abalada, né? Uhum. E tem algum momento da idade da mulher que se inicia esse olhar mais específico para a saúde como um todo? Seria na menarca ou tem algum momento anterior a isso? Eu acho assim, que hoje em dia nós temos que ficar muito atentos já desde a infância, né? Desde a infância, que às vezes acontecem algumas anomalias, algumas coisas que às vezes chegar até a menarca, de repente, já pode ser até tarde. Então, esse olhar que a mãe, o cuidador tem que ter com a criança, né? Tem ali não só a questão da menina, né? Mas é importante já desde pequeno, porque muitas vezes a gente percebe o quê? Uma menina que nem chegou a ter a primeira menstruação e que já apresenta um corrimento, né? E daí, às vezes está relacionada à questão ali da higiene, ou de repente a gente pode pensar até a questão da violência. Então, Certo. esse cuidado, né, tem que ter, assim, né, às vezes pensar assim, não, mas vai ver que isso é normal, né? Então, tem que sempre ficar o alerta para saber o que é o normal, o que não está normal naquele momento, né? Mas, em relação, de repente, aos exames preventivos, isso é muito importante, a partir do momento, principalmente o preventivo do câncer do colo do útero, em que a menina iniciou uma atividade sexual, é importante estar realizando esse exame, né? Então, a gente criou aqui o Centro de Saúde da Mulher, e nesse um mês que fez agora, dia 3, nós somos o nosso mês versário, né?
e a gente teve mulheres que não faziam preventivo há 21 anos, né? Depois Meu de 21 anos Deus. vieram Uhum. fazer, né? Assim como mulheres que já, mais ou menos a minha idade, 38 anos, e não tinham ainda realizado o seu preventivo, né? E já tinham filhos. Então, é importante essa questão da prevenção, e eu vou sempre bater nessa tecla que a mulher precisa, sim, estar fazendo preventivo, né? É importante. E eu brinco que se a gente estimula as mulheres para fazerem, é porque a gente quer o bem delas, né? Claro, Porque, com certeza. né, eu brinco assim que quando às vezes a paciente vem, eu fico feliz que veio, né? Porque existe o absenteísmo, mas quando feliz que veio, eu comento assim que, gente, o meu salário vai ser o mesmo se vocês virem ou se vocês não virem. E eu fico tão feliz que vocês vêm, então é por vocês, Uhum. não por mim, né? Porque eu brinco assim, para mim estaria fácil, não viria, colocaria, né, faltou e ficaria sentado. Mas não, eu quero que ela venha, eu quero escutar ela, eu quero, né, poder ajudar nessa prevenção. Eu quero ser esse instrumento, né? Ai, que Então, eu bacana, acho... né, Simone? E até tem as orientações que são dadas também nesse momento que a mulher vai, né? Até porque tem coisas que a mulher pode fazer em casa. Por exemplo, Com o certeza. autoexame, né? O autoexame nas Então, mamas, no momento do banho. Eu acho que esse momento é imprescindível dela conhecer o próprio corpo. conhecer o próprio corpo. Você entrou bem nessa frase que eu falo que é uma frase minha que eu vou levar, acho que até a minha aposentadoria. A mulher precisa sim, né? Não é às vezes o profissional de saúde que vai naquele momento fazer um autoexame da mama e vai de repente saber esse corpo como está. Então a mulher precisa, não, eu estou no meu período pré-menstrual, eu sei que meus seios vão ficar mais inchados, dolorido, isso é normal, né? Não, eu não estou no período menstrual, né? Eu senti um nódulo, opa, é um sinal de alerta, né? Uma mama está maior que a outra, opa, né? De repente está sendo uma secreção, eu não estou Uhum. amamentando, outro sinal de alerta. E não somente em relação à mama, a mulher precisa conhecer todo o seu corpo, totalmente. É um pouco mais difícil, mas eu brinco, né? Pega, de repente, seu companheiro, sua companheira, né? Fala assim, olha, dá uma olhadinha ali embaixo para mim, como que está, tá Aham. tudo bem? Né? Eu falo assim, é importante isso, né? Dá uma olhada ali se está tudo certinho. Então, é importante isso dali para que, você conheça o seu próprio corpo, porque muitas vezes as mulheres não sabem como que é o seu corpo, né? E daí eu sempre falo, isso é importante até para a questão digamos assim, uma valorização, né? Que daí, assim, a mulher não vai ser vista somente no momento da relação como um objeto em que ela Uhum. possui apenas um órgão sexual, né? E assim que de repente Exatamente. existe Uhum. essa cumplicidade de um conhecer o outro e ter essa questão do toque, né? Uhum, com certeza. E os programas relacionados à saúde da mulher, como funcionam? Tá. Então, assim, a gente pensa então que às vezes é só a questão do preventivo e a mamografia, né? Mas não, tá bem mais relacionado que isso. Planejamento familiar, né, ainda está relacionado à questão da saúde da mulher, mas eu acho que não é somente da saúde da mulher, né? Que é algo que precisa. Às vezes eu vejo que muitas mulheres relatam da questão, eu preciso tomar um comprimido. Daí eu pergunto bem assim, por quê? Né? É, quando Uhum. ela fala assim também, eu queria fazer um método contraceptivo. Daí eu pergunto, qual? Né? Qual você queria? Então, às vezes a mulher ela precisa poder escolher esse método de acordo com o que ela quer, né? Então, seja a colocação de um DIU, né, seja uma laqueadura, seja uma injeção mensal, trimestral, anticoncepcional oral. Então, são vários métodos que, de repente, a responsabilidade hoje ainda eu vejo que está sobre a mulher, mas que ainda isso eu acho que o planejamento familiar não é somente relacionado à saúde da mulher, também mas existe questão de algo também familiar, né, que é algo a ser Uhum. discutido. A questão da violência contra a mulher, nesses 30 dias, né, nós já estamos também como sendo referência, e que muitas vezes
a gente não identifica porque a mulher vem falando, e sim porque, às vezes, no exame preventivo, você nota um hematoma a mais no corpo, você nota alguma coisa diferente, e daí ali a gente vai e, de repente, percebe. Então, eu falo que uma coleta de preventivo não é uma simples coleta, ela vai muito além Uhum. disso, né? E a gente aqui, como você falou, acaba conversando até a questão da religião, até a questão da dificuldade de emprego, né, nessa época de pandemia. Então, assim, as tarefas de uma mulher dentro de uma casa, né, e não sei, então, assim, vai muito além disso, né? Tem a questão da Ah, eu gestante quero, também. quero elogiar você por isso, sabe, Simone? Ah, Sempre nas conversas que a gente tem relacionadas às questões de saúde, nesse acolhimento que um paciente ou uma paciente vem nos procurar, a gente sempre precisa ter esse olhar humanizado nessa relação, para além de um órgão, né? Porque se eu for no ginecologista, eu vou por conta das minhas questões ginecológicas, dos meus exames, né, anuais e tudo mais, né? Ou outro assunto que tenha relacionado com isso. Mas quando eu escuto quem é a mulher que está por trás desse pedido, dessa queixa ou dessa demanda dessa área da saúde, que tem uma mulher com sentimentos, com pensamentos, que sofre, que chora, que ri, né? E eu tenho que ter esse olhar total para essa mulher, que vem realmente com uma saúde que vai para além dos seus órgãos sexuais, né? Então, uhum, é exatamente esse o olhar humanizado que a gente precisa ter em todas as nossas relações, seja ela qual for. E, assim, gostaria de uhum. parabenizar você por isso e a sua equipe. E também a secretaria e Isso, toda a prefeitura, porque é a prefeitura que oportuniza, né, que esse com serviço certeza. aconteça. Com certeza, né? Ainda mais, então, voltando, falando, né, desse um mês que nós estamos aqui, numa época de pandemia, em que, né, hoje a gente está muito voltado à questão da enfermagem em relação ao coronavírus, tudo. Inaugurar um serviço desse, eu acho, assim, que foi bem, bem importante, porque as mulheres nesse período, né, que nós, desde março que começou a pandemia, os preventivos caíram muito, né? E até foi uma recomendação do Ministério da Saúde que parasse de fazer exames rotineiros por causa para não gerar pessoas em unidades de saúde, né? E assim. E eu falei, mas o câncer ele não vai parar, né? Ele não vai dar um Uhum. stop agora na época da pandemia e falar, eu vou voltar no que vem. Isso não vai acontecer. Então, eu falei, não, eu tenho que pensar numa forma que a gente consiga trabalhar junto. E deu certo, né? Deu certo e está dando. E a gente está marcando, que nem eu falei, aqui as coletas de 40 em 40 minutos, que dê tempo de fazer uma desinfecção da sala, né? Que dê tempo de a gente limpar tudo, o paciente vir, então ele vem sozinho, né? Que não tenha pessoas a mais na recepção, e essa parte do acolhimento, porque eu faço mesmo, sabe? Então, que nem você falou, eu choro junto, eu dou risada junto, ela conta a parte dela, quando eu vejo quem está consultando sou eu, porque eu que estou falando da minha vida, sabe? E é assim que acontece, né? Quando eu vejo a gente tá lá falando sobre uma receita, né? E assim, porque é, a gente, nós somos profissionais, mas não é essa mesa que vai distanciar de quem, do paciente e de mim. Eu penso assim que eu tenho, eu estudei para isso, eu sei fazer ali a parte da coleta, mas eu também sou mulher, eu também tenho sentimentos, Uhum. né? E porque a gente não pode, de repente, né, trocar uma ideia e sermos assim, nesse momento ali, criar essa confiança, né? E daí chega no final, a gente já está até trocando o telefone e a gente sabe que mora perto, então eu falei assim, isso é muito gostoso. E Uhum. no tempo que eu estava na secretaria, eu falava, sentia falta disso, porque um enfermeiro sem o paciente é um enfermeiro incompleto, né? Ele pode estar até com os papéis, mas ele não vai estar completo. Então, esse cuidado, eu brinco que o instrumento do enfermeiro é o que? São as mãos, né? A gente não tem o esteto, não tem o esfígado, mas a gente tem as mãos, que com essas mãos a gente consegue acariciar, a gente consegue acolher, a gente faz o exame com mais carinho, que de repente não Uhum. machuque, né, ali a mulher, e é Uhum. isso que faz toda a diferença, né? Exatamente. E às vezes é uma mulher que
exatamente por não procurar anualmente o serviço, ela é mais acanhada nesse momento, tem mais dificuldade de se soltar, de relaxar para que o exame não doa tanto, né? Tem uma série de Uhum, questões, né, nesse momento. uhum, bem isso. E daí tem a questão das gestantes também, né, que a gente acompanha. Então, todas as gestantes que tem no município, elas fazem o seu pré-natal nas unidades de saúde, mas a gente aqui, como o Centro de Saúde da Mulher, nós acompanhamos para ver, de repente, elas estão indo na consulta, né, elas fizeram seus exames, é gestante de alto risco, ela foi até a consulta de alto risco, né, para que não aconteça, de repente, óbito materno ou óbito infantil, fetal, né, que de repente poderia ter sido evitado. Porque nós sabemos que, infelizmente, e não é a Almirante Tamandaré, mas é no Brasil, tem a questão de muitos óbitos que acontecem que não teriam como ser evitados, sabe? Com coisas simples. Exemplo, ainda acontece muitas gestantes por morrer de infecção urinária, né? Algo que você pensar que com um exame de urina e um tratamento teria sido solucionado. Sobre as ações aqui também em relação à saúde da mulher, algo muito importante é que desde o ano passado os enfermeiros têm um decreto que é o 19 de 2019, onde o enfermeiro ele pode prescrever algumas medicações. E nessas prescrições inclui, então, os anticoncepcionais, de repente, para tratamento ginecológico, né, como algumas pomadas, né, alguns comprimidos para tratamento, né, dessas infecções ginecológicas, e também ácido fólico, medicação para sulfato ferroso. Então, são vários medicamentos que, às vezes, a população vai até uma consulta, né, até exames como o beta-HCG também, né, que é exame para detectar a gravidez, são, então, às vezes acaba gastando uma consulta médica que poderia ter sido feita com um enfermeiro, né, e às vezes não tem a necessidade de ir numa madrugada para conseguir uma consulta, quando é difícil, né, então, são coisas que a gente também pode estar fazendo nas unidades, isso é muito importante, a população saber. Ah, com O que certeza. mais? E me diga uma coisa, a casa, né, essa referência da mulher, ela atende toda Tamandaré, é um território específico, quem pode procurar esse lugar, essa casa de Então, referência? isso é importante, muito importante essa pergunta. Nós estamos fazendo assim, nós atendemos sim ao Almirante Tamandaré inteiro, não é somente uma região específica, nenhuma unidade, nós atendemos todo o município, e para vir fazer exames aqui, o que a gente solicita é que no site da prefeitura, na página principal, existe um link chamado Cadastro Saúde em Dia. Então, se vocês, muitas pessoas falam, mas eu não encontro. Entra na página principal do tamandaré.pr.gov.br, desce até a parte onde diz últimas notícias, e que existem uns links que ali eles ficam passando, que também tem outros, mas existe um que ele fica ali, saúde e cadastro em dia. Você acessa esse link, nesse link você vai colocar seu nome, seu telefone, né, o que você gostaria de fazer, se você gostaria de estar colocando o DIU, o preventivo, né, e daí a gente entra em contato. Daí nós entramos em contato e agendamos conforme a disponibilidade do paciente. Então, nós temos uma agenda que a gente faz semanalmente, né? Então, os pacientes que fizeram o cadastro dessa semana, na próxima semana já estarão fazendo seu exame, né? E daí a gente agenda, conforme eu falei, de tempo em tempo, para que dê tempo dessa desinfecção, tudo, para não correr o risco nem para o paciente e nem para nós. Porque a gente sabe que não podemos fazer uma agenda muito prolongada, que nós não sabemos como que a situação está mudando semanalmente, às vezes, Uhum. né, de todas as coisas. Então, a gente está fazendo dessa forma, mas está dando certo, né? Eu acho que o importa é o dar certo. Como a gente faz, não, mas está dando certo. Então, a melhor forma é de entrar no link, faz o cadastro, que hoje em dia a gente sabe que
o acesso à internet muitos têm, e se não tem, até a gente pede, vai até uma unidade de saúde, que a unidade de saúde faz esse link, né? Então, Ai, se quem não ótimo. tiver, Eu acho que essa informação é bem importante, porque a gente sabe que a né? nossa realidade é assim, muitos têm o celular, Sim, mas às vezes não tem um mas às pacote de vezes, dados, né, que a pessoa até sim, não, mas consiga fazer um cadastro, né? pode até uma unidade, várias unidades já fizeram, né? Vai até a unidade faz para o paciente ali o cadastro, né? E essa é a melhor forma. Dá para telefonar aqui para o centro? Dá, só que o problema às vezes é que, como às vezes a gente está utilizando, às vezes o paciente não acaba, imagina, a população toda de Tamandaré, 119 mil habitantes, né? Uma linha de telefone para ligarem para agendar, de repente não vai ser tão eficaz. Então, a gente está faz o cadastro e daí nós retornamos, que daí fica mais fácil, né? E, e quem sabe mais tarde, né, termos mais formas porque cada vez a evolução, de repente termos mais formas de fazermos, né, tudo. Então, eu falei, vamos aos pouquinhos, né? Vamos aos pouquinhos para, quem sabe, tudo dar certo, né? Com certeza. E dentro de todos os exames realizados, existe uma prevalência assim, de idade? Qual a idade mínima que as pessoas têm procurado? Assim, as meninas mais adolescentes, elas têm essa iniciativa ou ainda são levadas pelas mães, Simone? Então, normalmente vem a mãe, e daí a mãe já chega em casa e acho que faz a propaganda, sabe? Para a filha, né? E daí a filha acaba vindo daí pela mãe ter indicado. Então, ou muitas vezes, porque eu faço essa pergunta, eu também faço para elas aqui, como que elas ficaram sabendo daqui. E a maioria, elas falam que é principalmente pelo Facebook, né? Esse é o principal meio de divulgação que a gente está percebendo daqui. E daí ali as adolescentes acabam vindo também, quando elas entram de repente no Facebook e acabam vindo até porque muitas falam assim, lá na unidade de saúde onde eu moro, eu tenho de repente uma pessoa que trabalha lá, e daí eu tenho vergonha, né? Ou de repente eu conheço tal pessoa, porque é o território deles. E aqui eu brinco que ficou um local neutro, que daí não é o território de ninguém, né? Então ficou um local que, digamos assim, elas vão vir e não vão ficar sabendo, né? Mas eu falei assim, eu tô muito feliz aqui, né? Eu brinco que é a casa das Barbie aqui, porque ficou uma coisa muito aconchegante, muito bonito, Uhum. sabe? Então, quem tiver a oportunidade de conhecer, nós fizemos um jardim na frente, né, com flores. Até hoje de manhã acabei trazendo mais florzinha. Nós colocamos um papel de parede para ficar mais aconchegante, né? Fizemos na recepção. Então, tem até um videozinho, se vocês puderem ver, tem um vídeo mostrando a casa, sabe? Daí eu coloco um aquecedor para coleta de preventivo, né? Porque olha o frio que tá, imagina, né? Imagina tirar, né? A sua roupa, né? Com o frio que estava esses dias. Não, então não custa nada um aquecedor que deixa a sala mais aconchegante, com biombo, né? Um lençol descartável. E assim a gente está fazendo. Exatamente. E as vacinas? Existem vacinas que são específicas para a mulher? Olha, específica para a mulher na rede pública, ela hoje, uma vacina muito importante que, querendo ou não, ela protege também contra o câncer do colo do útero, mas os meninos também estão tomando, é a vacina contra o HPV, que se a gente fazer um histórico de uns anos atrás, o HPV, que é o papilomavírus humano, ele antecipa muito o câncer do colo do útero. Então, se o estágio é de mais ou menos 10 anos do início até chegar ao câncer do colo do útero, o HPV em 3 anos ele faz tornar um câncer. Que acontecia muito, que a gente percebia às vezes meninas com 17, 18 anos estando num estágio muito avançado do câncer do colo do útero. E ia fazer um exame mais específico e via que ela tinha o vírus do HPV. Então, a vacina do HPV, que é para crianças ali na faixa dos seus 9 aos 12 anos, é muito importante para evitar.
Mas a gente sabe que toda vacina, ela evita contra os principais tipos. Não quer dizer que a mulher, que é a criança, que tomou a vacina contra o HPV, ela não terá, porque ela vai proteger contra os principais, né, as principais formas de HPV, porque é dividido em grupo A e grupo B, um grupo que ele vai para o câncer e o outro não. Então, é uma vacina que antes era basicamente para a mulher. Hoje os meninos também tomam, né? Então, isso é importante estarem tomando, né? Quem tem filhos adolescentes ali, para que evite principalmente esses principais tipos de câncer. Isso, né? Até porque o HPV mais? se apresenta, o HPV no homem, né? Se apresenta, inclusive, assim, por conta das várias formas, né, de práticas sexuais, de câncer na garganta, inclusive, né, pela prática do sexo oral. Sim. Então, existem muitas outras, então, por isso também a recomendação do Ministério da Saúde para os meninos também fazerem uso da vacina, né, com certeza. E referente a, nós temos 4 minutinhos, ainda dá tempo da gente abordar, mas outros assuntos, passa rápido mesmo, né? Referente a quais exames, né, você falou que a casa, ela pode ser trabalhado sobre planejamento familiar, faz a coleta do preventivo, daí faz também o exame de mama, e faz o encaminhamento para mamografia. Oi? Será que eu caí, Pedro? Pedro? Pessoal, desculpa eu entrar aqui, mas foi a Simone quem caiu, tá? Ah, certo. Isso, então, para ver quais os serviços, né, que a casa oferece, se são esses os encaminhamentos para, além do preventivo, se eles também oferecem ao encaminhamento para mamografia, e se tem alguma outra que eu acho que também é importante a gente saber, né, enquanto mulheres, inclusive tem um estudo, tem um estudo recente sobre a quantidade de mulheres, na verdade, no sentido da população geral, né, e na idade adulta, fica um pouco acima dos 50%, somos em torno de 53% a 57%, dependendo das regiões. Então, importantíssimo, sim, que a gente tenha esse autocuidado, né, por conta de muitas das doenças podem serem evitadas. E quando a Simone estava falando do HPV, eu tive uma experiência como amiga, né, que nós trabalhamos juntas anos atrás, e ela descobriu que estava com HPV, fez todo um tratamento, né, já no início de um câncer de colo de útero, e ela dizia assim que a coisa mais difícil para ela não era o tratamento que ela tinha que fazer, mas era ir no Erasto-Guedes, né, e ficar na sala de espera, né, esperando a sua vez lá para fazer as aplicações, e muitas jovens, de em torno de 19, 20 anos, né, que estavam com câncer de colo de útero, e muitas estavam assim já num estágio avançado que não conseguiam, provavelmente não iriam ter filhos, né, porque elas tinham indicação, inclusive, da retirada do útero, né, que é a esterectomia, que é o nome do procedimento cirúrgico. Então, por isso a necessidade da prevenção, né, primeiro, logicamente, sempre que iniciar a atividade sexual, pensar em todos os métodos de prevenção, né, no sentido de uso de preservativo, e todos os outros que a mulher pode fazer, mas também, né, por conta das doenças, né, as doenças que realmente podem acometer a saúde da mulher. Eu acho que a Simone está tentando voltar e não está conseguindo aqui, né? Mas nós estamos assim já com 29 minutos de live, quase 30 minutos, e agora na live que vem a seguir,
é uma experiência, né, das escolas, nas práticas que cada escola, cada unidade escolar tem relacionada ao seu cotidiano, né. Acho que podemos encerrar aqui, né, se tiverem algumas perguntas, vocês podem encaminhar para nós via Facebook, e depois a Simone, na medida do possível, vai respondendo, né, mas eu acho que foi bem bacana, assim, no sentido dela poder falar que as interessadas entram no site da prefeitura e fazem um cadastro, que daí será agendada a consulta. Eu acho que isso foi uma maravilha, né. Então, eu deixo aqui para vocês, então, o meu bom dia, né, estamos novamente na sexta-feira, e um final de semana promete, assim, pelo jeito, de calor, de sol, e não custa lembrar mais uma vez, né, que fiquem em casa, porque os números não são baixos, né, de pessoas infectadas, de pessoas que estão entrando em óbito por conta disso, né, por conta do Covid. Então, se precisarem sair, em último momento, realmente, se precisarem sair, usem a máscara, tomem todos os cuidados necessários, voltando para casa, troquem a roupa, né, tomem banho, para daí realmente fazerem as atividades. E vamos nos cuidar, né? Fiquem com Deus, tenham um bom final de semana a todos.